Publicado. Fala galera, Espera um pouquinho. então estamos começando aí, são 10 horas, como prometido, vamos entrar na live ao vivo, vamos conversar um pouquinho aí sobre como a comunicação na obra funciona, como funciona a parte aí de gestão e liderança das pessoas na obra. E então nós colocamos para vocês aí, colocamos como tema da laje a pergunta de como fazer com que as coisas aconteçam do jeito certo na obra, certo? Então nós vamos abordar um pouquinho aí desse assunto, vamos falar sobre isso. Vamos só dar um tempinho aí então para o pessoal entrar. A gente está com o Instagram novo, né? Nós estamos aí com o Instagram novo. O retorno não está funcionando, viu, Pedro? Tá? Nós estamos com o Instagram novo, então do Engie Guilherme Volpe, tá? A grande maioria aí do nosso pessoal tá lá no Volpe Ferraz Engenharia. Então nós vamos começar a migrar um certo público aqui. Então se você é engenheiro, se você é estudante, arquiteto, arquiteta, engenheira, vem para esse perfil novo aqui nosso, que nós vamos falar aí bastante coisa do nosso dia a dia, beleza? Então nós vamos começar. Antes de falar sobre a obra mesmo em si, pessoal, a gente vai falar um pouquinho aí sobre os tipos de lideranças que existe, certo? O som tá saindo normal aí para todo mundo? Tá saindo? Beleza. Então vamos lá. Então nós vamos começar pelos tipos de liderança. Os mais enraizados já ao longo da história são 3 tipos de liderança e com algumas modalidades aí um pouco mais recentes, beleza? Então a primeira, nós vamos falar sobre a liderança autocrática, certo? Então esse tipo de liderança autocrática, aquele tipo de liderança chefe, né, que a gente já escutou aí durante muito tempo das nossas vidas. Então é aquela liderança que eu não quero ouvir a sua opinião, eu quero que você faça isso, né? Era de revolução industrial e muitas indústrias, muitas empresas aí ao longo da história, por muito tempo tiveram esse tipo de liderança. Então quais são os pontos dela? Normalmente essa liderança tem um índice de turnover alto, né? Então é uma rotatividade de funcionários, certo? Porque é um tipo de liderança extremamente opressiva, né? Ela fica o tempo todo ali em cima do pessoal, cobrando resultados, não aceita opiniões, ela não está disposta a escutar o que as pessoas têm para falar, né? Ela não está disposta a escutar a opinião do time. Então, assim, normalmente é um sistema que acaba perdendo muitos talentos, né? Porque as pessoas não conseguem, se engajar, né? Normalmente a pessoa fica, de saco cheio, esse cara só me cobra, ou é só chibatada e tudo mais. Então as pessoas acabam ficando bem desestimuladas, certo? Então tem um ambiente bastante hostil. E é engraçado que toda a cadeia acaba representando isso, né? Desde o líder aqui, que é extremamente agressivo e hostil, que isso vai passando aí para os seus liderados, certo? Um outro tipo de liderança, então vamos continuar na parte aí mais técnica, é a liderança democrática, beleza? Depois eu vou falar de algumas histórias aí para a gente dar uma contextualizada, beleza? Mas então a liderança democrática, ela é diferente da primeira. Então os seus líderes, né, os líderes dessa modalidade, ela envolve o seu time na resolução dos problemas, na resolução das metas, ela escuta as pessoas que estão envolvidas no sistema. E assim, desde os cargos mais altos até os mais baixos. Porque é extremamente engraçado e na obra tem muito disso, né? Porque normalmente a solução não está no líder, a solução está no cara que faz as coisas lá. Ele só não consegue se comunicar tão bem assim. Então
você escutando essas pessoas, você colocando o seu time para trabalhar junto com você, normalmente a gente alcança os resultados incríveis com isso. Surgem ideias excelentes quando várias pessoas estão unidas e discutindo alguns assuntos aí pra gente resolver. Pessoal, se quiser ir mandando pergunta, eu tô com um celular aqui dando uma olhada também, o pessoal tá aqui me auxiliando, então se tiver umas perguntas aí, vai mandando que a gente vai respondendo, conforme dá, a gente vai falando aqui, beleza? Então, continuando. Então, esse tipo de liderança aceita opiniões, certo? O ambiente de trabalho fica mais harmônico, até mesmo para as pessoas, tipo, falam, pô, não estou satisfeito com isso, acho que a gente deveria mudar isso ou aquilo. E o líder não precisa aceitar tudo, né? Na verdade, ele não deve aceitar tudo, mas ele precisa ouvir. E daí sim, falou, ó, concordo com você, vamos mudar isso, então vamos fazer assim ou não. Fala, viu, infelizmente... vamos continuar fazendo desse jeito, eu acho que é melhor, e nós vamos criando esse engajamento, beleza? E tem a liderança liberal, que é completamente oposta à autocrática, certo? Que é aquele tipo de liderança que o líder dá poder, tipo, 100% para a equipe resolver as coisas. Aparentemente é super legal, né? Super funciona, mas isso acaba trazendo algumas consequências, porque não existe feedback das equipes, não existe feedback do líder, ele joga lá e tipo, se vira. Então, liderança precisa ter metas, precisa ter problemas para serem resolvidos, precisa ter um alvo e precisamos checar. Em alguma data é preciso checar aquilo que foi conversado, porque senão fica tudo no ar. E esse tipo de liderança liberal acaba não trazendo muitos resultados, porque há uma desestimulação da equipe. Fala, ele não vai ver mesmo, ou se eu fizer ou não fizer, vai dar na mesma, então tipo, pra que eu vou fazer? Por um tempo a galera vai conseguir, mas chega uma hora que, assim como na autocrática, que é pressão, 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 ela vai funcionar por um curto espaço de tempo, né? Ele tem a vida útil curta, porque as pessoas normalmente não suportam esse tipo de gestão por muito tempo. Então essas são as três métodos de gestão mais consolidadas até hoje historicamente, certo? Então esses três tipos aí é que mais se tem visto ao longo do tempo, né? Então depende da empresa, se ela é multinacional, qual é a cultura, vai ter muita coisa ligada a isso. Qual está certa, qual está errada? Nenhuma está errada. Só que é papel do líder saber quando aplicá-las, né? Por quanto tempo aplicá-las. Então, assim, aqui no escritório, né, o que a gente costuma aplicar nas obras também, que agora nós então falamos dos três tipos. Tem uma também que está bastante forte agora, que é a liderança coaching, né? Que ela tem o foco em pessoas, tipo, é muito foco em pessoas e resultados, alta performance, engajamento do time, valoriza demais o ser humano, demais mesmo. Ela quer que as pessoas se desenvolvam, treinamento, ela assim trabalha para desenvolver as pessoas. Isso é fantástico. É parecido aí com o tipo de liderança democrático, então com um foco ainda maior no ser humano. Agora então vamos pegar tudo isso, jogar um pouquinho lá para a obra, só que você pode aplicar aí na sua empresa, que você vai ver que faz bastante sentido para qualquer ambiente de trabalho, né? Então assim, falando um pouquinho de história, né? Eu comecei a trabalhar em uma construtora, na Obra Forte Engenharia, aproximadamente 11 anos atrás, certo?
há 11 anos atrás eu comecei a trabalhar nessa construtora. Eu tinha 19 anos e eu comecei a trabalhar com um mestre de obra que estava na construtora há 30 anos, na mesma construtora. E que ele fazia obra, que ele trabalhava com obra fazia 45 anos. Eu, no meu era segundo estágio, mas o primeiro estágio de obras, fui lá colocado então junto com o seu Moacir, mestre de obra, fantástico, pessoa incrível, para até então auxiliá-lo, né? E depois eu me tornaria aí seu superior, seu líder, né? Cheguei com aquela vontade de mudança, eu vi as coisas na faculdade, eu já queria chegar, implantar, queria mudar o mundo, né? Mudar a obra, mudar a produtividade, só que eu não estava disposto a escutar nessa época. Para mim, o pessoal de obras, né? Tipo, o peão de obra tinha que fazer o que a gente queria, né? Eu ia me tornar engenheiro, tipo, título de engenheiro, e você chega lá querendo meter o louco, no bom sentido aí, no pessoal, não quer escutar o que eles têm para falar, e aí começam os meus primeiros problemas como gestor de obras, né? Então, cheguei, comecei a analisar, comecei a falar o que eu achava que era certo, o que era errado. Falei assim, Moacir, vamos mudar isso, tira esse cara, não é possível que ele precisa ficar só fazendo isso, tira isso, põe aqui. E eu ficava o dia inteiro na cabeça dele, azucrinando as ideias dele. O dia inteiro falando. Até que chegou um belo dia, a gente tava lá em cima da laje, eu falei, pô, Moacir, muda aquele cara, tira ele de lá, põe pra cá. Ele falou, cara, deixa eu te falar um negócio. Quem manda nessa sou eu, cara. Quem que é você? O que você tá fazendo aqui? Quem manda aqui sou eu, não vou fazer o que você tá falando. Daí eu fiquei tipo, cacete, acho que eu passei dos limites. Daí eu fiquei extremamente constrangido, né? Falei, não é isso. Tô aqui pra ajudar, né? A gente tá aí pensando nas mesmas coisas. Ele ficou puto comigo, saiu fora, virou as costas, me largou lá falando sozinho. E um dos meus líderes, né, um dos donos da empresa, ele sempre me falava algo que até então eu não tinha conseguido entender direito o que ele queria dizer com isso. Ele sempre falava, Guilherme, escuta todo mundo, escuta o peão, escuta o servente, escuta o pedreiro, o carpinteiro. Ele falou, seja educado com todo mundo, saiba da vida dos caras. E beleza, né? Falei, tá bom, ok. E tipo, hoje eu vejo como isso é importante em uma liderança que a gente está todos os dias com os caras na obra. Todos os dias, a gente depende deles para que as coisas aconteçam, né? Então isso começou a fazer sentido, porque a pessoa se sentia valorizada. Ela notava que tipo, pô, esse cara se importa comigo, ele sabe meu nome, ele sabe assim, da minha família, ele chega, cumprimenta a gente, ele não escuta o que a gente tem para falar. E é engraçado que quando a solução tá nos caras, que a grande maioria está neles, você escuta o que ele tem para falar e você melhora a ideia dele e resolve as coisas. Então, história 2, né? História 2 agora. Então, assim, mais um tema aí para a parte de liderança, né? Deixa eu pegar minha folhinha aqui. Comunicação. A gente brinca aqui no escritório, os meninos que estão aqui também, a gente conversa bastante disso. Quais são os problemas da obra? Os causadores dos problemas da obra, né? Comunicação. Então, voltando para a nossa pergunta lá, como fazer com que as coisas aconteçam do jeito certo na obra? Gente, as coisas não vão acontecer sempre do jeito certo, não vão. Não se frustrem com que as coisas que dão errado, porque elas vão dar errado.
Você tá lá para que dê o menos errado possível. Porém, algumas vezes essas coisas vão dar errado. Algumas relativamente bastante. Mas enfim, problemas, comunicação. Ninguém está disposto a escutar. É difícil escutar, porque hoje nesse dia a dia celular, informação, todo mundo tem muita informação, todo mundo sabe de tudo, né? Então quando você está falando com alguém, você precisa checar que ela está te escutando, porque muitas vezes ela está ali, você está falando, quanto mais você fala, menos ela presta atenção no que você está falando, e tipo, o cara tá viajando, ou ele já tá pensando na outra obra, ele tá pensando no que ele tem para fazer e ele não tá te escutando. Então, um assunto importante, buscar meios para confirmar que quem está te ouvindo está te entendendo. E eu fiz uma pós-graduação bem legal de gestão de obras, e a gente teve um módulo lá que foi com uma psicóloga, né? E foi sobre comunicação. E ela fez a seguinte pergunta lá para o pessoal, né? Fez a seguinte pergunta para nós. Quando alguém não entende o que você falou, explicou, a culpa é de quem? De quem ouviu ou de quem falou? E a culpa, gente, é sempre de quem fala. Se você não foi capaz de fazer alguém entender o que você falou ou o que você quer que faça, sinto lhe informar que a culpa é sua, porque você não conseguiu fazer ele entender. E isso acontece. Só que a gente nunca acha que a culpa é nossa, né? A gente sempre acha que a culpa é do outro. Então, história 2. Eu ainda fazia faculdade, né? Um tio meu me procurou para fazer um projeto para ele de uma chácara. Eu falei, beleza, vamos lá, vamos fazer. Fiz, calculei, estava terminando todos os concretos, era bem simples, calculei na mão e tudo mais. E eu ia todos os sábados lá para falar com o pedreiro para fazer obra. Todos os sábados eu ia lá. Então beleza, ia lá, o pedreiro era vizinho, morava lá perto da chácara, fazia as casas de todo mundo, faz trocentos anos que trabalha com aquilo, e achava tudo aquilo que eu falava um monte de besteira. Mas beleza, a gente conseguiu fazer a obra bem, foi tudo ótimo, ele me escutava, enfim, beleza. Depois de algum tempo, eu já tinha me formado e tudo mais, meu tio resolveu fazer uma piscina lá com esse mesmo cara, não me procurou, não me chamou. Fizeram uma piscina com uma borda infinita, maravilhosa, foi feita errada, quando encheu a piscina abriu e começou a vazar. Daí eu fui chamado para ir lá tentar ajudar. E eu contei essa história para a psicóloga, né, que estava ali fazendo curso com a gente. Porque eu fui lá, gente, eu expliquei pro pedreiro 1 milhão de vezes, eu tinha feito desenho do que a gente ia precisar fazer de reforço, eu risquei no chão com ele, eu perguntei se ele tinha entendido, se ele não tinha entendido. Pô, cara, na minha cabeça e no meu entendimento naquele momento, ele tinha entendido o que eu tinha falado, porque pra mim parecia muito claro o que estava acontecendo. E eu cheguei lá uma semana depois, o que aconteceu? Ele tinha feito tudo errado. Ele não tinha entendido o que eu tinha falado. E eu fiquei indignado, porque eu tinha escrito, eu tinha desenhado, eu tinha feito tudo, cara, e não funcionou. E eu contei essa história pra ela, ela falou, Guilherme, você tá errado. A sua comunicação não foi efetiva, o cara não entendeu o que você queria falar. E eu ali naquele momento fiquei indignado, falei, não, ele não quis fazer o que eu falei, assim. E daí tudo isso começou a fazer a gente pensar, né? Por que as coisas não acontecem certo, né? Tem muita gente na obra que ela chega e manda os caras fazerem as coisas, sabe? Você pega alguém que faz aquilo por muito tempo e a pessoa pega, ou às vezes nem vai na obra, ela liga e fala, você tem que fazer isso agora. Você
você tem que fazer, você precisa fazer, você, sempre o outro. O que eu descobri também nessa trajetória, que o respeito precisa ser conquistado, você precisa mostrar para os caras que eles podem confiar em você, e a gente não tem muitos líderes que se responsabilizam. Quando você tem essa noção de responsabilização e você pega isso para você como um líder, como um gestor, você se responsabiliza por tudo que acontece dentro do sistema. Exemplo, se alguma coisa der errado, você é o culpado, os caras se sentem extremamente, eles confiam em você, eles ficam extremamente engajados com o que você pede, com o que você fala para ele. E esse negócio de mandar, o que a gente aplica aqui que funciona muito bem, você chama o cara, falou, nós precisamos resolver tal coisa. Como você faria? Ou chama todo mundo e fala, gente, eu preciso de vocês, vamos resolver isso. André, eu preciso fazer isso, a gente precisa fazer isso. Como você faria? Pedro, Rodinei, Renato, enfim. Espero que vocês estejam vendo aí. Você chama o time, cara, para resolver as coisas junto com você. E é impressionante, é mágico, porque a gente tem tanto problema para resolver durante o dia, coisas difíceis. Você chama a galera, você engaja a galera para resolver isso aqui, e eles dão uma solução, você melhora, você fala, gente, eu faria assim, o que vocês acham? Vamos fazer. De repente, aquilo que parecia, extremamente complexo, difícil, surge, brota uma solução fantástica. Você vê os caras, engajado, motivado, e você só colocou o nosso. E a hora que termina, você só agradece, fala, cara, obrigado. Você salvou nossa pele, vamos pro próximo, é isso aí, vamos resolver. Problema existe, gente. Problema existe, mas também existe solução para todos eles. Só que assim, no método de gestão, então, autocrático, autoritário, que você só manda, você não se responsabiliza, porque se der alguma coisa errada, mas foi o fulano que fez. Não, cara, foi você que fez, você é o gestor, o problema é seu e a culpa é sua. Se responsabilize, engaje a equipe, coloque o nós no meio do processo, coloque o nós. É mágico, de verdade. Você resolve grandes problemas sentando no chão da obra, escutando o que cada um tem para falar, porque os caras sabem o que tem que fazer. Às vezes ele só precisa da sua ajuda para organizar, ou fala, viu, o que eu posso fazer para te ajudar. Às vezes eu quero fazer alguma coisa que não, Guilherme, pode deixar, eu faço, que é isso, não faz não, eu não preciso nem falar. Só o cara vendo ali, você tentando fazer alguma coisa, e fala, não, peraí, eu vou chamar alguém para fazer isso. E é bizarro, funciona. A equipe, você não precisa ser cabaço, né, o tempo todo. Tem hora que você tem que falar, gente, então pera lá, é assim que nós vamos fazer. Eu preciso que vocês façam assim, mas não precisa ser assim o tempo todo, né? Tem coisa que não vai se fazer um pouco diferente do que você tinha falado para fazer, ou a ordem de fazer as coisas. Se não for ter impacto, deixa o cara fazer do jeito que ele está falando para fazer, ou na ordem, porque não vai ter um impacto técnico. Beleza, toca o pau, vamos fazer assim então. Ou fala, não, gente, agora precisa fazer desse jeito. E eu tenho 30 anos, eu trabalho com a grande maioria do pessoal que a gente trabalha é mais velho do que eu e tem muito mais tempo de obra do que eu. E os caras me respeitam, aceitam o que a gente tem para falar, resolve as coisas junto, a obra fica linda, maravilhosa, o cliente final fica extremamente satisfeito, porque a maioria dos problemas ele nem ficou sabendo, e a gente já resolveu, deu tudo certo. E pra frente, e bora pra frente. Então, voltando à pergunta, como fazer com que as coisas aconteçam do jeito certo na obra? Nem todo dia vai acontecer do jeito certo, mas para tudo existe uma solução. Engaje a sua equipe, valorize a sua equipe, se responsabilize, coloque o nós no meio do processo, que você
vai ver, vai dar certo, vai dar muito certo. Então a gente vai salvar essa live, né? Vai deixar no feed aí. Se você não mandou sua pergunta agora, pessoal, deixa a pergunta lá depois. Espero que esse vídeo ajude você. Se você não trabalha com obra, não tem problema, leve isso para sua vida. Isso serve para tudo, serve para relacionamento, serve para sua família. Escute. Você vai ver, tem resultados incríveis. Mande esse vídeo para quem você acha que deve ouvir. Espero aí que ele alcance muitas pessoas. É o primeiro de muitos. Nós vamos gravar umas aulas, nós vamos gravar conteúdo de obra. Espero que vocês estejam aqui aos sábados conosco. E é isso aí. Obrigado, pessoal. Um ótimo sábado para vocês. O Miguel mandou mensagem. Agora o pessoal tá mandando mensagem aí. Pergunta se alguém tem uma dúvida. Alguém tem alguma dúvida, moçada? Zuri, fala, Urigelli. Você sabe, né, cara, quanto eu gosto de você também. Obrigado por ter trabalhado comigo. Obrigado por ter me ensinado. Você foi um estagiário extremamente diferente de todos os outros que eu já tive. Você é foda, cara. Não desiste disso aí, porque isso é muito bom, cara. Paulo presente sempre. Obrigado, Paulo, pela mensagem. Obrigado, moçada. Respondendo o que você mandou lá, obrigado por compartilhar. Espero realmente que isso gere valor. Espero mesmo que a gente possa entregar conteúdo de qualidade para vocês. Como eu falei, sempre falo, eu tive uma escola excelente, cara. Sou muito grato por onde eu trabalhei, onde eu estudei. Trabalhei com pessoas excelentes, técnicas, extremamente corretas, e eu tenho certeza que isso me ajudou muito mesmo, e eu espero de coração poder passar um pouco disso tudo para vocês. É isso. Lu, Rose, vamos fazer outro treinamento, Rô, quando passar essa pandemia. Bora. Falar mais já falei, vida, já deu tempo já, precisamos parar aqui, senão o pessoal vai começar a ficar chato. Obrigado, gente, ótimo sábado para vocês.